Oi, gente, eu sou a professora Lívia e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre reação de neutralização. Lembrando que esse tipo de reação acontece entre um ácido e uma base. E existem vários tipos de reação de neutralização. Existem a reação de neutralização total, parcial do ácido, parcial da base. E para formar os sais duplos, que pode ser reação envolvendo duas bases ou dois ácidos e assim vai indo. Mas o vídeo de hoje, depois da vinheta, vai ser sobre reação de neutralização total. Então vamos lá, vamos para algumas dicas relacionadas às reações de neutralização total. Mas antes disso, eu necessito que quem ainda não é inscrito no canal, se inscrevam, deixe o seu like, porque isso vai ajudar bastante o nosso canal a crescer, para a gente dar mais dicas para vocês relacionadas com química, para ninguém ficar estressado. Então olha aqui, quando a gente fala em reação de neutralização total, são reações que acontecem entre ácido e uma base. E aí vamos lá para os conceitos. Quando a gente fala em um ácido, lembra que existem várias definições sobre o que seria um ácido. Existe um ácido de Bronsted, ácido de Lewis e ácido de Arrhenius. Nós vamos usar mais a definição de ácido de Arrhenius. Arrhenius afirmou que ácidos são espécies que em meio aquoso liberam o tal do H+, e as bases consideradas por ele, que em meio aquoso elas liberam o OH-, que chamamos de hidroxilo. Tá bom? Então aqui a gente tem um ácido representado pelo HCl, que é o ácido clorídrico, o ácido presente no nosso estômago, que auxilia no processo da digestão dos alimentos e tudo mais. E nós temos uma base muito comum aqui, que é o NaOH, que é o hidróxido de sódio ou a soda cáustica, aquela que é vendida no mercado, que algumas pessoas utilizam para fabricação de sabão caseiro e tudo mais. Então aqui a gente tem um ácido e uma base nos reagentes. Isso é antes da seta. E aí esses reagentes vão se combinar, vão se reorganizar e vão formar produtos. Toda reação de neutralização que envolve um ácido e uma base vai formar sal e água no processo. E na verdade esses tipos de reação são chamados de reações de dupla troca. É quando eu tenho duas substâncias compostas que vão se reorganizar. Então, primeira dica que eu dou para vocês é vocês separarem quem é o cátion e quem é o ânion, tanto dos reagentes aqui. Então, olha, lembra que o hidrogênio é mais, tá? Ele tem essa carga mais, justamente pelo fato dele ser menos eletronegativo ali entre ele e o cloro. Lembrando que essa carga dele é fixa, né? Segundo Arrhenius, todo ácido no meio aquoso vai liberar aquele H+. E lembrem-se também que essa soma dessas cargas para uma substância composta, ela é zero. Então, logo, o cloro aqui é -1. Então, a gente tem um cátion e um ânion. A mesma coisa a gente vai fazer com a base. Na base, a gente tem o Na, que ele vai ser +1, a carga dele. Isso você pode consultar a tabela periódica, lembrando que o sódio, que é o Na, está na família 1A, que é conhecida como metais alcalinos, e os elementos da família 1A têm carga fixa, NOx fixo, +1. Também, como a soma tem que ser zero, aqui a gente vai ter que a hidroxila vai ser -1, tá? Podemos colocar só o menos ou colocar +1 ali, identificar com o algarismo 1, tá? Mas o primeiro passo é isso que você vai fazer. Você vai separar quem é cátion e quem é ânion. Lembrando que sempre quando temos uma substância composta, primeiro vem o cátion, depois vem o ânion. E aí o que vai acontecer aqui agora? Eles vão trocar. Vai ter uma reação de dupla troca. Eu tenho duas substâncias compostas e eles vão se reorganizar. Essa reorganização vai acontecer assim, ó. Tá vendo que esse aqui é positivo? Ele vai se unir com o Cl, que é negativo. Ou seja, cargas opostas. Novamente, a gente vai unir cátion e ânion. Lembra que isso é princípio da ligação que a gente fala que é iônica, que é formada por cátion e por ânion. Então, sempre você põe a espécie que é eletropositiva, depois o elemento que é mais eletronegativo. Então, aqui a gente vai formar, ó, NaCl mais quem? Aí a gente vai unir esse hidrogênio com a hidroxila e vai formar HOH, que na verdade é H2O. Então aqui a gente vai formar a água.
Nesse processo, nesse exemplo aqui no caso, a reação já saiu balanceada. Observe que essa reação já está balanceada e teve a formação de um sal normal. Esse sal normal é dito de normal por conta que ele é formado só por um cátion e por um ânion. Aí a gente fala que ele é normal. Lembrando que os sais normais também podem ser sais neutros. Como que eu ia classificar um sal neutro? O sal neutro é quando ele é formado por um ácido forte e uma base forte, como foi esse caso aqui. Aí vem uma pergunta, professora, como que eu vou saber se o ácido é forte, se a base é forte? Aí vem algumas regrinhas lá na classificação do ácido. Depois que a gente sabe o que é ácido, que libera H+, que sofre ionização, conduz corrente elétrica, a gente vai para uma classificação desses ácidos. E existem dos hidrácidos, que são ácidos que só tem hidrogênio, não tem a presença do oxigênio, apenas 3 ácidos fortes, HCl, HBr e HI. E o que eu quero chamar a atenção aqui é que às vezes os exercícios podem pedir a respeito do que sal que foi formado, né? Então é importante a gente saber que primeiro a gente coloca o nome do ânion, então primeiro a gente vai colocar cloreto, tá? Que é o nome do Cl na forma de ânion. E de quê? De sódio. A gente não vai colocar a carga do sódio aqui no final, por exemplo, sódio 1, porque ele é fixo. Então, existem alguns metais, alguns cátions que têm carga fixa, então a gente não indica a carga. Então, esse fica o nome desse sal. Outra coisa, outra dica importante que eu quero deixar hoje no vídeo é referente à fórmula iônica. Pode ser que o exercício vai te pedir a forma iônica e a forma iônica reduzida dessa reação. Como seria isso? Você ia separar os íons, ó, H+, mais Cl-, a gente está separando aqui, ó. Separando eles e colocando eles na forma de cátion e ânion. E aqui a gente vai ter Na+, mais Cl-, mais H2O. Por que eu não dissociei a água? A gente não vai dissociar substâncias líquidas, tá? Elas somente, a gente só acontece dissociação quando elas estão em meio aquoso. Então, aqui nesse caso, tanto o ácido clorídrico quanto o hidróxido de sódio estavam em meio aquoso. Então, eu dissociei eles. O sal, o cloreto de sódio, é um sal solúvel, estava em meio aquoso, sofre dissociação. A H2O está no estado líquido. Estado líquido, estado sólido, a gente não ioniza, não dissocia. Por isso que a gente deixou na forma molecular H2O. Agora a gente vai observar os íons. Aqueles íons que se repetem de um lado ou de outro da reação, do lado dos reagentes e do lado do produto, nós chamamos eles de íons espectadores. Não teve mudança na carga, eles simplesmente estão ali observando a reação química. Quem foram eles? O sódio, que eu tenho aqui no reagente, tenho aqui no produto, e o cloreto, que eu tenho aqui no reagente e aqui no produto. A gente cancelou eles, anulou eles por alguns minutos, justamente para mostrar que eles simplesmente estão ali analisando a reação e aí eles são chamados de íons espectadores. Eles não participaram ativamente nesse processo, porque não houve mudança na carga, do NOx, nada disso. Tá, e aí o que eu quero resumir com essa história? Que o H+, mais o OH-, eles se uniram aqui e formaram a água. Então, por isso que a gente volta a afirmar que esse tipo de reação entre um ácido e uma base, de maneira de ser neutralização total, vai sempre formar um processo de formação de água no final de tudo. Porque vai ter a formação desses íons espectadores, e aqui mostra exatamente isso. Qual foi o produto principal aqui nesse caso? Foi a molécula de água neutralizando o processo. Então, por isso quando a gente tem um meio ácido, né, que é um pH muito baixo, e a gente quer elevar um pouco esse pH, a gente utiliza uma base, justamente para acontecer essa neutralização, ok? Então, as dicas de hoje foram isso. Fiquem atentos nesse processo de reação de neutralização, porque existem vários tipos. Hoje falamos da neutralização total, formando assim sal normal, que é formado por um cátion e um ânion. E todos os átomos de hidrogênio, hidroxila presente no ácido e na base, se uniram para formar moléculas de água. Logicamente, algumas reações vai ser necessário balancear. Às vezes vai ser necessário usar 2 mols do ácido e só 1 mol da base, ou 3 mols da base e 1 mol do ácido. E aí você vai analisar as quantidades de átomos do reagente e a quantidade de átomos do produto e acrescentar os coeficientes estequiométricos, balanceando a equação. Sempre que você for fazer uma prova de química, você vai analisar o balanceamento dessas equações. Porque pode acontecer de que talvez ele não esteja
pedindo exatamente para você montar a reação em si, um exercício. Mas você vai precisar desse conhecimento para você saber que produto que foi formado, balancear, porque você vai precisar dos coeficientes para resolver um cálculo estequiométrico, quando a gente estiver falando da proporção de massa, na proporção de mols. Então isso é extremamente importante, tá? Então fica aí essa dica para vocês e até o próximo vídeo.